Graças a Deus. Graças a Deus. Está filmando? Amém. Estamos na comunidade cristã Trono da Graça de Deus, no bairro de Vida Nova, na cidade de Lauro de Freitas, na Bahia, no Brasil. Sou o pastor Paulo Farias, aquele que o Senhor chamou para tomar conta dessa obra, em nome de Jesus. Estamos no culto da família, desse domingo, 1º de setembro de 2019. E nessa noite, o tema da palavra tá bom? Glória a Deus. Tá? Tá. Amém. É isso mesmo. Estamos filmando, ajeitando aqui, ó. Isso. Amém. Nessa noite, vamos começar as filmagens aqui dos cultos para compartilhar com outras pessoas na Bahia, no Brasil e fora do Brasil. Nessa noite o tema é: os ímpios não prevalecerão. A palavra que acompanha o nosso ministério está no livro do profeta Isaías, no capítulo 55, versículo 11, que diz: assim será a palavra que sair da minha boca, ela não retornará para mim vazia, antes fará o que me apraz e prosperará naquilo para que eu a enviei. Amém? Então, nessa noite nós vamos falar sobre esse tema: os ímpios não prevalecerão. O texto base, vocês já abriram, deixa marcado aí, é o livro de Jó, capítulo 21, dos versículos 7 a 16. Antes de lermos o texto base, nessa noite, nós vamos falar sobre o significado da palavra ímpio. A Bíblia nos relata que o ímpio tem o significado de uma pessoa cruel, uma pessoa que rejeitou o caminho do Senhor. O ímpio não tem respeito por Deus, nem pelo bem. O ímpio não tem nada que faça sentir remorso. Ele faz o mal a si próprio, muito mais a outros. Sabemos que Deus castigará os ímpios. Ímpio não significa apenas uma pessoa que rejeita a Deus e não crê em nada. O ímpio também rejeita a moralidade, os conceitos dos valores. Existem muitas pessoas que não creem em Deus, mas que buscam fazer o bem. Não significa que essas pessoas sejam salvas, mas essas pessoas não são consideradas ímpias. O ímpio, ele vive constantemente em rebelião contra Deus. E isso reflete nas suas ações e na forma como se relaciona com outras pessoas. Meu Deus, tem algumas características. Deixa marcado aí a palavra de Jó. Não precisa abrir as outras que eu vou falar. Mas tem algumas características do ímpio. O ímpio tem a primeira característica: ele é cruel. Ele pratica o mal contra outras pessoas.
Salmos, capítulo 10, não precisa abrir, versículos 7 e 8 diz: a sua boca está cheia de imprecações, ou seja, de maus intentos, de enganos e de astúcia. Debaixo da sua língua há malícia e maldade. Põe-se nos cerrados das aldeias, nos lugares ocultos, mata o inocente. Os seus olhos estão ocultamente fixos sobre o pobre. Olha que palavra. Mata o inocente. Às vezes nós matamos alguém com uma inveja. Nós matamos alguém buscando matar seus sonhos, buscando matar seus projetos, buscando matar a vida daquela pessoa com Deus. Esse é o ímpio. Você tem tido contato com o ímpio. Os seus olhos estão ocultamente fixos sobre o pobre. O pobre aqui não é o pobre que não tem dinheiro. Aqui é o humilde, a pessoa humilde. A palavra está falando aqui de uma pessoa humilde, que não tem grandes recursos. Outra característica: arrogante. O ímpio é arrogante. Acredita que pode fazer o que quiser sem receber castigo. O mesmo Salmo 10, versículos de 2 a 4 diz: olha, presta atenção. Os ímpios na sua arrogância perseguem furiosamente o pobre. Sejam apanhados nas ciladas que maquinaram. Ou seja, eles os ímpios. Apanhados é aquela coisa. A gente não deve desejar o mal, pagar o mal com o mal. O mal por si, ele mesmo se destrói. Aqui está dizendo que as ciladas maquinadas vão apanhar os próprios ímpios. Continua a palavra: porque o ímpio gloria-se do desejo da sua alma, bendiz ao avarento e blasfema do Senhor. É Salmos que está dizendo, é o Salmo. Por causa do seu orgulho, o ímpio não investiga todas as suas cogitações são: não há Deus. Imagine aqui, para esse salmo: porque ele se gloria do desejo de sua alma, daquilo que quer fazer, daquilo que quer curtir. Bendiz ao avarento, ou seja, o avarento gosta do avarento, aquele que é, mesquinha, que quer tudo para ele, como diz por aí, que quer Deus para si. Aliás, nem Deus quer para si, ele quer diabo para as pessoas, que se lasque o outro. É assim o ímpio. E aqui diz que por causa do orgulho do ímpio, ele não investiga. Todas as suas cogitações são: não há Deus. Ele acha que não há Deus. Ele acha que não há Deus. Ele também é egoísta. Se preocupa só com o seu próprio bem. O seu bem-estar é o que importa, é o resto que se dane. Salmos 73, versículos de 9 a 12. Erguem a sua boca contra os céus, e a sua língua percorre a terra. Pelo que seu povo volta aqui, e águas de copos cheias lhes premem. Meu Deus. E dizem: como sabe Deus? Ou há conhecimento do Altíssimo? Eis que esses são os ímpios, e todavia estão sempre em segurança e aumentam as suas riquezas. Eles pensam que com a riqueza vão ganhar alguma coisa. A Bíblia diz que é muito melhor o homem perder o mundo e ganhar sua alma. De que adianta o homem ganhar o mundo e perder a sua alma? Caminhar para o fogo eterno. E ele fala que, como sabe Deus? Como que diz: será que Deus sabe de alguma coisa? Eles questionam Deus. Ou pergunta ainda: será que há conhecimento no Altíssimo? Eles se acham inteligentes demais, a ponto de questionar Deus, a ponto de questionar a palavra do Senhor. Meu Deus do céu. Não sabem que estão se destruindo. Não sabem. A última característica do ímpio, de outras tantas que existem,
ele é injusto, prejudica outras pessoas para conseguir o que quer. Provérbios capítulo 17, versículo 23 diz: o ímpio tira o presente do seu seio para perverter as veredas da justiça. Meu Deus, ele quer perverter as veredas da justiça, ele quer passar por cima de tudo, sendo injusto, cada vez mais injusto, porque é egoísta. O ímpio é o oposto do justo. O justo ama a Deus e faz o bem. Ele faz o que é certo, o justo, obedecendo a Deus e agindo de forma correta com outras pessoas. O justo ama a justiça. O ímpio ama a injustiça. Minha garganta está pela misericórdia. Tem uma coisa que é interessante: o destino dos ímpios. Provérbios 11:31 diz: eis que o justo é punido na terra, quanto mais o ímpio e o pecador. Olha que palavra: eis que o justo é punido na terra, quanto mais o ímpio e o pecador. E aqui, quando fala pecador, todos nós somos pecadores, amém? Aqui está se referindo àqueles que querem viver uma vida de pecado. Uma coisa é a gente pecar. Fiz isso aqui, não era para ter feito, me arrependi. Outra coisa é a pessoa já está enlameada no pecado e viver ali. Então, se o justo é punido na terra, imagine o ímpio. Imagine o ímpio. Alguns ímpios têm uma vida longa e próspera e parece que nunca vão enfrentar a justiça. É o que eles pensam. Quero curtir, quero fazer, quero acontecer, achando que não vai ter um juízo. Mas vai ter um juízo. Mas Deus, que é um Deus justo, todo mundo fala Deus é amor, é verdade. Mas Deus também é justiça. E Ele vai retribuir a cada um conforme suas obras. A palavra dele diz: Deus retribuirá a um conforme cada suas obras, quer sejam boas, quer sejam más obras. Mesmo que o castigo nessa vida não for óbvio, depois da morte, os ímpios receberão um castigo eterno. Jesus, infelizmente, eu queria que ainda tivesse jeito, mas não é como eu quero. Os ímpios, eles vão diretamente para o fogo. Com eles, são pessoas que se rebelam contra Deus, dão as costas para Deus, sabem que aquilo é errado. Eu quero aqui se ler todo mundo, eu quero viver minha vida, eu quero ganhar, eu quero ter. E vai passando com a carreta por cima das pessoas para ter. Aqueles que se rebelam contra Deus vão passar a eternidade longe dele. A Bíblia diz que Deus não contempla o pecado. Imagine só. Aqui Ele não contempla, imagine quando chegar aquele grande dia. Meu Deus, isso não tem nada a ver com o amor de Deus. Ele ama a todos e Ele dá a todos, inclusive aos ímpios, a oportunidade de se arrependerem e receberem perdão. Ele dá a oportunidade. Judas era ladrão e era o homem que ia entregar Jesus. Jesus andou com ele, foi o único que meteu a mão no prato de Jesus. Eu já preguei sobre isso. Jesus não mudou o seu caráter porque Judas era mau caráter. Jesus o tempo todo ensinava para ele o certo. E Jesus esperava. Deus espera que a gente se arrependa. Todos, inclusive os ímpios. É claro, é óbvio que se um ímpio, isso é muito claro, a Bíblia fala demais, se arrepender e confessar Jesus, eu não quero mais essa vida, eu quero mudar, ele vai ser salvo.
ele vai ser salvo. Caso contrário, não tem como escapar da punição eterna. Não tem como. Misericórdia. Repitam aí, misericórdia. Misericórdia. É isso aí que vai acontecer. Agora nós vamos para o texto que eu passei para vocês, que foi na verdade o texto que me chamou a atenção para ministrar essa palavra hoje. Glória a Deus, sejam bem-vindos, em nome de Jesus. Que esse texto que está no livro de Jó, capítulo 21, versículos de 7 a 16. Sejam bem-vindos, viu? Vocês estão na casa do Pai de vocês, viu? Amém. Diz assim a palavra do Senhor. Deixa ela abrir ali. Jó, capítulo 21, versículos de 7 a 16. Essa palavra hoje eu preparei, eu estava lendo essa palavra de manhã, eu estou meditando no livro de Jó, e Deus tocou no meu coração por essa palavra. Diz assim a palavra. Jó, capítulo 21, versículos de 7 a 16. Glória a Deus. Amém. Diz assim a palavra. Por que razão vivem os ímpios? Envelhecem e ainda se robustecem em poder? A sua descendência se estabelece com eles perante a sua face, e os seus renovos perante os seus olhos. As suas casas têm paz sem temor, a vara de Deus não está sobre eles. O seu touro gera e não falha, pare a sua vaca e não aborta. Fazem sair as suas crianças como a um rebanho, e seus filhos andam saltando. Levantam a voz ao som do tamboril e da harpa, e alegram-se ao som do órgão. Na prosperidade gastam seus dias, e num momento descem à sepultura. E todavia dizem a Deus: retira-te de nós, porque não desejamos ter conhecimento dos teus caminhos. Misericórdia. Versículo 15. Quem é o Todo-Poderoso para que nós o sirvamos? E o que nos aproveitará que lhe façamos orações? Vede, porém, que a prosperidade não está na mão deles, nas mãos deles. Esteja longe de mim o conselho dos ímpios. Misericórdia, misericórdia, Deus. Aqui nós estamos vendo, é Jó que está falando aqui. Jó estava num momento delicado aqui, sendo afrontado pelos seus amigos. Os seus amigos estavam ignorando a dor que ele estava passando com aquelas feridas. E eu separei algumas coisas desse texto. Por que razão vivem os ímpios, envelhecem e ainda assim se robustecem em poder? Qual é a razão? Tem alguma razão? A razão é ter as coisas. É ter as coisas. É ser cheio de orgulho porque possui alguma coisa, porque talvez seja bonito de corpo, de rosto, tenha saúde. Aqui diz: envelhecem, estão envelhecendo. Estão envelhecendo não só o corpo físico, estão envelhecendo a alma. Porque o peso do pecado, o peso das coisas erradas, ele vai matando o homem aos poucos. O homem não se dá conta. Meu Deus. A descendência do ímpio se estabelece perante sua face, a palavra diz. Porque seus olhares são olhares de prosperidade. São olhares do que os olhos humanos naturais podem contemplar. Eles não têm conhecimento, mas à frente vamos ver que eles estão rejeitando o conhecimento das coisas boas que o Senhor tem para nos dar. Mateus 6,33 diz: buscai em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, que as demais coisas todas serão acrescentadas. Essa palavra é forte. Essa palavra é forte, ela dói no coração falar dela. Mas eu preciso falar,
foi a direção que Deus deu. O versículo 9 diz que as suas casas têm paz sem temor. Como pode alguém ter paz sem ter temor a Deus? É uma paz falsa, né? É uma paz ilusória, às vezes momentânea, que um vício, que uma bebida, que uma festa, que um algo ilícito que esteja usando, psicotrópico. Às vezes dá uma paz, mas não tem temor. A vara de Deus não está sobre eles. A vara de Deus corrige. A vara de Deus, ela serve para orientar o homem, para colocar o homem no caminho correto, para colocar o homem da forma que Deus quer. Porque Jesus diz: a vara leva para o caminho. Gabriel, a vara leva para o caminho. E se a vara não está sobre eles, significa que eles estão por sua própria conta, como querem. Independência de Deus é morte. Morte no casamento, morte na família, morte no trabalho, morte nas finanças, morte na saúde, morte espiritual. E aqui continua dizendo o versículo, continua a prosperidade, o seu touro gera, ou seja, o touro reproduz, o trabalho dá frutos. Não falha o touro, a vaca pare. Nesse lugar onde foi escrito isso, no Oriente Médio, as riquezas das pessoas naquela época eram seus rebanhos. Quem tinha muitos rebanhos era considerado rico. Então aqui ele estava reproduzindo, é como um dinheiro no banco, rendendo. Versículo 11 diz: fazem sair suas crianças como um rebanho. Ou seja, os filhos são criados como se fossem animais mesmo. Dê comida, dê sustento. Se eles que são pais são independentes de Deus, vão gerar filhos idem, também independentes de Deus. Quando a Bíblia diz: ensina a criança no caminho que deve andar, para que mesmo depois de velho nunca se afaste daquele caminho. E o ímpio não, leva para festa, e leva para o negócio de pagode, leva para tudo. Está ensinando depois: aonde eu errei, onde você errou. Levantam a voz ao som do tamborim da harpa, alegra seu som do órgão. Aqui eu entendo, é como se a vida fosse uma festa, é como se pegar a Bíblia, viver da maneira que quer. Eu pego a Bíblia, tem gente que acha que a Bíblia é amuleto, está repreendida essa palavra, e bota lá no Salmo 91, nunca nem leu, e acha que aquilo ali vai dar sorte. Está repreendida essa palavra em nome de Jesus. Isso não é de Deus. Na prosperidade, versículo 13, gastam seus dias e num momento descem a sepultura. Ou seja, com a prosperidade, com o dinheiro, com os bens, fazem disso seu Deus. Tudo aquilo que a gente substitui por Deus passa a ser, substitui Deus por essas coisas, passa a ser o nosso Deus. O Deus do ímpio é o dinheiro, o Deus do ímpio são os bens, são as conquistas, são as coisas ilícitas, mas que são prazerosas. No momento desce a sepultura. Esquecem disso, que vão descer a sepultura. Nascem, morrem como tivessem nascido e vivem como se nunca fossem morrer. Meu Deus. Versículo 14: e todavia dizem a Deus: retira-te de nós, misericórdia. Retira-te de nós, porque não desejamos ter conhecimento dos teus caminhos. Que coisa louca isso aí. Meu Deus, independência de Deus e rejeição a Deus. Rejeitam Deus.
Um dia eu estava conversando com uma filha de um amigo meu, diz ela que é à toa, ou até, sei lá o que ela é. Eu falei para ela, me diz uma coisa, se você sentiu uma dor, desespero, você grita por quem? Por Deus. Eu digo, por que você grita por ele? Ah, é cultural. É cultural se você não acredita nele. E aqui ele diz, retira-te de nós, porque não desejamos ter conhecimento dos teus caminhos. Imagine alguém dizendo, Deus, retira-te de mim. Está repreendido, meu Deus, jamais. Enquanto isso, Davi disse no Salmo 51, preguei sobre isso terça-feira, Senhor, não retira de mim o teu Santo Espírito. Isaías 55:6 diz, buscai o Senhor enquanto se pode achar, invocai enquanto está perto. Mas eles dizem, retira-te de nós, porque não desejamos ter conhecimento dos teus caminhos. Se Jesus disse que era o caminho, a verdade, a vida, o caminho é Ele, o resto é tudo beco sem saída que vai levar à morte. Provérbios diz, há caminhos que para o homem parecem caminho de vida, mas são caminhos que levam à morte. Às vezes não é nem logo a morte física, às vezes fica penando, vê a família ser destruída, vê filhos nas drogas, vê filhos roubando, vê tanta coisa, meu Deus. Mas eles não querem esse caminho do Senhor. São pessoas de dura cerviz, não querem, rejeitam. Tem gente dizendo, aquele pastor está lá pregando naquela igreja pequena lá, que tem um, tem dois, não tem problema não. Eu passei muito tempo aqui tendo um só, não tinha nenhum, depois teve um, depois tem três, tem quatro. Agora aqui a palavra vai ser pregada, agradando ou não agradando, é a palavra do Senhor. Palavra que salva, que cura, que liberta, que transforma, que traz no coração o desejo do arrependimento. Por último, já estamos terminando. Quem é o Todo-Poderoso para que nós o sirvamos? Interessante isso. Versículo 15. Quem é o Todo-Poderoso? Está em letra maiúscula, não está? É de Deus que está falando. Quem é Ele, para que o sirvamos? E o que nos aproveitará que lhe façamos orações? Não precisam de Deus. Não precisam de Deus. Enquanto tem dinheiro, enquanto tem saúde, está tudo bem, está tudo maravilhoso. Mas quando apertar, as coisas apertarem, é isso que eu venho te dizendo, minha irmã. Você sempre foi uma pessoa de caráter, um dia se posicionar, no dia que você se posicionou, o inferno se levantou todo, e vai se levantar mais. Não se iluda não. Graças a Deus que o inferno está se levantando contra mim e sua vida. É uma prova que estamos agradando a Deus. Um homem chamado John Wesley, eu já falei aqui, ele saía para evangelizar no 1800 e pouco, de cavalo. Um dos grandes evangelistas que teve esse mundo. Jogavam pedra nele, faziam terríveis coisas a ele. Passaram 3 dias sem jogar uma pedra, sem nada, e ele parou o cavalo para orar. Meu Deus, eu estou te agradando, Senhor? Porque tem 3 dias que nada acontece. Quando ele acabou de falar que abriu o olho, um fazendeiro lá que odiava ele meteu um tijolo no rosto dele e não pegou. Ele levantou e falou, glória a Deus, obrigado, Senhor, porque eu ainda estou. É a palavra que tem essa aí, dona Vila. Se prepare que o pau vai quebrar. Se você fugir, vai quebrar. Se você enfrentar, vai quebrar. Se você for para cá, ele vai quebrar, vai ser pior, vai ter que voltar. Só vai piorar. Amém? Amém. Posso ouvir glória a Deus, dona Vila? Glória a Deus. Amém. Segura o lombo aí que o pau vai quebrar mesmo. Conte comigo. Ninguém disse, pastor, é doido, mas não é doido, não, é a verdade. Tem gente pregando, como é seu nome? Paulo, meu xará, e você? Ariana. Amém, sejam bem-vindos. Por aí está se pregando o seguinte: Jesus Cristo, pequenas empresas, grandes negócios. Eu não conheço esse evangelho. Eu conheço o evangelho de cruz. Tem que pagar preço. Quer seguir a Jesus? Paulo nem bem estava convertido. Jesus disse a Ananias: esse Paulo aí, ele vai ver o que ele vai sofrer por amor ao meu nome.
E aqui mais um Paulo sofrendo. Mais uma lei. Para finalizar a palavra dessa noite, a gente tenta quebrar o clima, mas é isso aí, o evangelho é isso aí. Hoje eu estava conversando com uma moça, a missionária Camila, e ela concorda comigo, as pessoas ficam abusando da graça, não, porque estamos no tempo da graça, porque está no tempo da graça. A graça é um favor imerecido. Antes de Jesus era o tempo da lei. Jesus veio para implantar o tempo da graça. É o tempo que dá tempo de se arrepender e pedir perdão. O versículo 16 diz: vede, porém, que a prosperidade não está nas mãos deles. Não está nas mãos deles. A prosperidade dessas pessoas vem do inimigo. Porque Deus não dá prosperidade a quem não tem compromisso com Ele, não. Deus ama a todos, mas Ele tem compromisso com quem tem compromisso com Ele. E diz assim: esteja longe de mim o conselho dos ímpios. Esteja longe de todos nós o conselho dos ímpios. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus, que nós verdadeiramente possamos entender essa palavra. Nós vamos orar para finalizar essa palavra. Pode parar aí, Fabrício, por favor. Dê uma seguradinha para não balançar muito. E pode